Escuta essa notícia porque ela vai alegrar o seu dia e vai alegrar a sua semana. Ela ficou nos trending topics do X o dia inteiro. Bolsonaro passou o Lula em intenções de votos para 2026 em uma pesquisa divulgada hoje pelo Paraná Pesquisas, que ainda mostrou um aumento da desaprovação do governo Lula. Hoje, mais brasileiros desaprovam e rejeitam o governo Lula do que aprovam o governo. Os dados dessa pesquisa são muito significativos. Por que, Deltan? Porque eles vêm numa hora em que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, o governo Lula, a esquerda, a velha imprensa inteira estão todos unidos para atacar Bolsonaro por conta das investigações contra ele no Supremo. Fica aqui comigo então para você entender exatamente o que a pesquisa de hoje trouxe sobre as intenções de voto para presidente em 2026, em que pé que está a desaprovação do governo Lula e o que isso fala sobre o que pode acontecer daqui a 2 anos em 2026. E eu vou mostrar ainda, no fim, as razões da desaprovação do governo Lula para você entender exatamente o que está acontecendo, o que eu peguei de uma outra pesquisa. Mas antes, gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, sinta-se em casa aqui e compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que a voz da nossa indignação possa chegar ainda mais longe e, nesse caso, para que o alento, um calorzinho da alegria dessa notícia possa se espalhar um pouco mais. E vamos então direto ao ponto. Bora acompanhar aqui comigo, gente. Olha aí, ó. Bolsonaro teria 37,6% contra 33,6% de Lula se a eleição fosse hoje. 37,6% contra 33,6% Bolsonaro contra Lula se a eleição fosse hoje. Olha, gente, não dá para negar, isso aqui é uma porrada no sistema, viu? Depois de todo o desgaste jurídico, político e de imagem que eles estão impondo ao Bolsonaro, uma pesquisa mostrar que o Bolsonaro está à frente de Lula para presidente, mesmo com Lula tendo a presidência na mão, mesmo com Lula pagando milhões e milhões de reais para a imprensa amiga em verbas publicitárias, mesmo com uma Globo News, com uma cobertura 24 horas por dia dedicada aí para cima do Bolsonaro, vê que nada disso, nada tá dando certo ou diminuindo o capital político do Bolsonaro, isso deve doer demais, demais mesmo para todos os jagunços do sistema. Vamos ler aqui essa matéria do Poder 360. Eu destaquei aqui os principais pontos para facilitar para você. Se a eleição presidencial fosse hoje, Jair Bolsonaro, que nesse momento está inelegível, teria 37,6% dos votos contra 33,6% do atual ocupante do Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas realizado entre 21 e 25 de novembro de 2024. Como a margem de erro do estudo é 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois pré-candidatos estão em situação de empate técnico. O levantamento coletou dados já durante o período em que se tornou pública uma investigação da Polícia Federal que acusa o Jair Bolsonaro de ter sido um dos organizadores de um golpe de Estado frustrado no final de 2022. Dessa forma, o resultado da pesquisa veio já com o efeito do intenso noticiário a respeito desse processo, que é relatado no STF pelo ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, gente, a confirmação do que eu falei para vocês. A pesquisa foi feita já depois que a imprensa inteira começou a nos bombardear com essa investigação da trama golpista. Ou seja, mesmo assim, os brasileiros ainda assim preferem Bolsonaro a Lula. Isso me lembra muito o que aconteceu com o Donald Trump nos Estados Unidos, em que o Trump foi, e até hoje, atacado todos os dias pela grande mídia por lá. New York Times, Washington Post, MSNBC, ABC, CNN, praticamente todos aí os grandes veículos de imprensa dizendo que Trump era racista, era homofóbico, era machista, era agressor sexual, era um criminoso condenado, bandido, golpista, inclusive comparando Trump com Hitler, dizendo que ele era nazista e fascista. Até teve jornalista brasileiro aqui que embarcou e estava assustado, dizendo: como assim um possível condenado da presidência dos Estados Unidos? Gente, aí dá risada, né? Eles deviam dizer isso em relação ao Lula por aqui, né? E qual foi o resultado disso tudo lá nos Estados Unidos? Foi uma vitória esmagadora do Trump e dos republicanos nas urnas, dando o controle não só da presidência, mas também do Congresso americano inteiro para a direita. Porque as pessoas simplesmente não aguentam mais serem xingadas, simplesmente porque elas não concordam com a esquerda, com os progressistas. Mas bora aqui dar uma seguida, acompanha aqui comigo o que mais diz essa notícia.
No cenário do primeiro turno, em que o Bolsonaro lidera numericamente e Lula está em segundo lugar, há também Ciro Gomes, do PDT, com 7,9%, Simone Tebet, do MDB, com 7,7%, e Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 3,7%. Agora, gente, olha aqui o gráfico feito pelo Poder 360 que eu vou mostrar para você. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o cenário de primeiro turno, tá? O líder aqui está em azul e o segundo lugar aparece em amarelo. Dá uma olhadinha aqui o que esse gráfico mostra. Ele está mostrando aqui que em todos os cenários em que o Bolsonaro disputa com outros, inclusive com o Lula, Bolsonaro lidera na pesquisa. Aqui, ó, contra o Lula, 37,6 contra 33,6. Em outros cenários sem o Lula, Bolsonaro também aparece aqui na liderança, está em azul por isso, com 38,3. Agora, olha aqui o resumo das conclusões que os dados dessa pesquisa geraram aqui na análise do Poder 360. O quadro acima permite constatar o seguinte: Lula lidera em 5 dos 7 cenários, ficando numericamente atrás só de Bolsonaro. Bolsonaro lidera contra Lula na margem de erro e com muita folga se o candidato PT fosse Fernando Haddad, que registra apenas 14,5%. Michele Bolsonaro fica atrás de Lula, 34,2% contra 27,5%, mas ganharia com folga de Haddad, com 27,6% contra 14,9%. Depois o marido, ela hoje é o nome mais forte do bolsonarismo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O governador de São Paulo pontua 24,1% e ficaria em segundo lugar quando representa o bolsonarismo na disputa. O seu desempenho hoje fica abaixo do de Michele Bolsonaro. Ronaldo Caiado vai mal o governador de Goiás, com uma pontuação variando apenas de 3,7% a 8,9%. Romeu Zema, com 12,2% no cenário em que é testado, o governador de Minas Gerais ficaria em terceiro lugar, ainda que empatado tecnicamente com Ciro Gomes, que está em segundo. Ratinho Júnior marca 15,3% e ocupa o segundo lugar num cenário liderado por Lula. Entre os candidatos de direita, não totalmente alinhados ao bolsonarismo, é quem tem o melhor desempenho. Esse aí é o quadro. E em relação ao segundo turno? Em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, mais uma vez, olha aqui comigo, mais uma vez, o Bolsonaro lidera em relação ao Lula no cenário testado. Olha aqui comigo, ó. Bolsonaro contra Lula, Bolsonaro em azul com 43,7%, Lula em amarelo em segundo lugar com 41,9%. E agora eu quero mostrar para vocês algo que em parte explica essa liderança de Bolsonaro na pesquisa que saiu hoje, que é a desaprovação do governo Lula. Mas antes disso, eu tenho um recado para você. Gente, sabe todo esse circo midiático que a velha imprensa, que a Globo estão fazendo contra o Bolsonaro e a direita, repetindo narrativas oficiais do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal, sem analisar, sem criticar, sem questionar, enquanto essa velha imprensa, ao mesmo tempo, recebe milhões e milhões em verbas publicitárias do governo Lula, pagas, é claro, com o nosso dinheiro? Pois é. Enquanto os nossos impostos financiam a velha imprensa da esquerda progressista, que recebem centenas de milhões em verbas publicitárias, os jornais de direita, conservadores, como a Gazeta do Povo, só existem com a sua assinatura, porque eles não recebem dinheiro do governo. A Gazeta é o maior jornal conservador do Brasil, com mais de 100 anos de história, representando os nossos valores cristãos e conservadores. É lá onde eu escrevo as minhas colunas semanais, vou escrever uma coluna nesta quinta-feira e também é lá que eu me informo, porque na Gazeta não há aquele viés da esquerda progressista que nós detestamos e que torna insuportável a gente assistir aos programas de jornais da grande imprensa ou ler aquelas matérias tendenciosas que mais desinformam do que informam. E é esse jornal que patrocina aqui esse canal e permite vídeos gratuitos como esse para você. E é por isso que eu quero te avisar que esta é a última semana da oferta imperdível da Black Friday da Gazeta do Povo. São 80% de desconto na assinatura, com o valor de R$ 5,00 por mês durante o primeiro ano. Aproveite então, gente, a oferta acessando gazetadopovo.com.br/Deltan ou então pelo QR Code que vai aparecer aqui na tela para você. Além de informação de qualidade, você vai ter acesso ainda às minhas colunas, às do Nicolas Ferreira, do Alexandre Garcia, do Guzo e muitos outros grandes colunistas da direita que nós precisamos apoiar. Nós precisamos, gente, apoiar quem não negocia a liberdade como a Gazeta.
Garanta já a sua assinatura com esse desconto de 80% da Black Friday antes que acabe. São os últimos dias dessa oferta e vou repetir o caminho, porque tem essa promoção aqui especial para você nesse caminho, para quem acompanha aqui a página. gazetadopovo.com.br/Deltan. Gente, é rápido. Você faz o seu cadastro ali, ativa o acesso ilimitado à Gazeta, pagando só R$ 5,00 por mês no primeiro ano. Eu vou esperar você lá e olha aqui, eu separei aqui só para você ver como é que é a tela. Ó. Se você acessar o link que eu te dei, você vai acessar essa tela. Aparece aqui o plano digital, 12 meses por R$ 5,00 nessa Black Friday. Depois aumenta o preço, mas você pode cancelar quando você quiser. E aqui tem o link aqui para você assinar. Então entra lá, assina, porque vale muito a pena. Agora vamos voltar. Bora aqui, turma. Vamos falar agora da desaprovação do governo Lula, tá? Olha aqui comigo o que a matéria fala da desaprovação. A Paraná Pesquisas também perguntou aos entrevistados como que eles avaliam o governo do presidente Lula. A taxa dos que desaprovam o governo é maior do que aquela dos que aprovam. Desaprovam 51%, mais de metade, e aprovam 46%. Não sabem, não opinaram, aí aproximadamente 3%. Quando são dadas opções não binárias para os eleitores, os percentuais de avaliações negativas também superam as avaliações positivas. Aí, ótima, boa, regular, ruim, péssima, não sabe, não opinaram. Se a gente somar aqui o ótima e o boa, ó, daí cerca aí de 31%, 32%. Se a gente somar aqui o ruim e o péssima, já passa aí para 42%. Então, a gente vê claramente que o governo vem sendo muito mal avaliado pela população, a meu ver, com razão. E, gente, essa pesquisa aqui, ela não trouxe no detalhe quais são as áreas do governo Lula que estão causando essa desaprovação. Mas algumas outras pesquisas feitas recentemente abordaram sim esse dado e trazem um quadro mais completo para a gente que mostra por que a desaprovação do governo Lula segue aumentando mês a mês. Especialmente quando a população compara o que aconteceu no governo Bolsonaro com o que está acontecendo agora. E mais, quando a população compara como a imprensa cobriu as mesmas coisas no governo Bolsonaro e como a imprensa agora cobre no governo Lula, a diferença é gritante, é vergonhoso o duplo padrão da imprensa e vamos lembrar também dos artistas. Olha aqui, gente, essa matéria de setembro com dados inéditos da última pesquisa do IPEC. Olha aí, ó. Deixa eu subir aqui para cima para você olhar. Olha o título aí, ó. Queimadas derrubam a avaliação do governo Lula sobre meio ambiente. Veja como o brasileiro enxerga a gestão em 8 áreas. Queimadas, gente, são as piores aí da história recente do Brasil. E quando era o governo Bolsonaro, estava todo mundo gritando, artistas gritando, se descabelando. Mas agora aí está todo mundo em silêncio. Olha o absurdo disso. E dá uma olhadinha aqui na linha fina aqui da matéria, ó. Na avaliação por temas específicos, em quase todos a atuação do Planalto, do Lula, é mais apontada como negativa do que positiva. Isso em 8 áreas. Ou seja, não é só a área de queimadas. O governo Lula está muito mal na fita. Ou seja, gente, apesar dos milhões em verbas publicitárias derramadas na imprensa amiga, apesar do aumento da pressão sobre o Bolsonaro, apesar de todos os esforços da comunicação do governo, ainda assim a percepção dos brasileiros sobre quase todas as áreas do governo é negativa. Olha aqui comigo, ó. O que a matéria diz, ó. Acompanha aí, ó. Na avaliação por temas específicos, no entanto, em quase todos os temas a atuação do governo é mais apontada como negativa do que como positiva. A exceção única é a área da educação, em que 37% avaliam a atual gestão como ótima ou boa, enquanto 34% a consideram ruim ou péssima. Gente, dá uma olhadinha aqui ainda nesse gráfico, olha aqui. Esse gráfico ele sintetiza a visão dos brasileiros aqui em várias áreas, tá? E como que você lê esse gráfico aqui, ó? Você vai ver em azul ótimo ou bom e em vermelho ruim ou péssimo. E para cada área aqui, como meio ambiente, você vê a avaliação em abril e a avaliação em setembro. Presta atenção sempre na avaliação de setembro, que é o que importa aqui para a gente, e presta atenção em qual barra está melhor. Se a barra maior é a barra azul, que indica uma boa avaliação, ou a barra vermelha. Então, olha aqui, ó. Meio ambiente, setembro. Qual é a barra maior? Vermelha. Segurança pública, setembro. Barra muito maior, vermelha. Combate ao desemprego, setembro. Muito maior, vermelho. Educação é a única exceção em que a barra maior está azul. Inflação, olha aqui, setembro, 47%. Muito grande a barra vermelha. Combate à fome e pobreza, barra vermelha muito maior. Saúde, barra vermelha muito maior aqui em setembro. Política externa, barra vermelha maior.
Gente, isso aqui mostra que em praticamente todas as áreas a avaliação do governo é negativa, com destaque aí para meio ambiente, segurança pública, combate ao desemprego, inflação, combate à fome e à pobreza, saúde aí um dos piores, e ainda a política externa. É tudo um desastre para o governo Lula, menos a área da educação. E notem, essa pesquisa é de setembro. Hoje a gente já sabe que a situação está bem pior para o Lula. Gente, parece que como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, a população brasileira está cansada da ideologia esquerdista, está cansada do progressismo, está cansada do identitarismo woke. As pessoas estão cansadas de serem demonizadas e criminalizadas pela esquerda só porque são cristãs, conservadores, porque pensam diferente da esquerda. As pessoas estão cansadas de serem xingadas de racistas, machistas, homofóbicas, transfóbicas, nazistas, fascistas, fundamentalistas, só porque não seguem a cartilha, a doutrina da esquerda, só porque a gente não concorda com a visão dos progressistas, dos esquerdas woke. As pessoas estão cansadas de serem enganadas por uma imprensa que não tem isenção, que não nos traz a verdade dos fatos, mas sempre fatos misturados com opiniões enviesadas e tendenciosas que não escondem a influência da ideologia da esquerda, a influência ideológica dessa visão deturpada aí da realidade. As pessoas, todos nós, estamos cansados de jornalistas que agem como papagaios, que reproduzem as narrativas dos donos do poder, do sistema, que agem como porta-vozes de governos, de ministros do STF. Está todo mundo cansado disso e tudo aponta para uma mudança nos ventos. E aqui que eu queria chegar. Enquanto os ventos políticos dos tribunais estão soprando contra o Bolsonaro e a direita, com inquéritos ilegais, indiciamentos e processos criminais, a direita segue firme no combate a abusos de todo tipo. Enquanto os ventos de Brasília estão soprando na direção contrária, contra a direita, os ventos do povo brasileiro sopram para restabelecer a direita no poder em 2026. E são esses ventos que saem da voz da garganta da população que vão ditar os rumos da história. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa notícia? Ela aqueceu o seu coração? O que você achou dessa notícia de que aumentou a desaprovação do governo Lula e de que o Bolsonaro venceria Lula hoje se a eleição acontecesse agora mesmo? Isso vai alegrar o seu dia? Vai alegrar a sua semana? Com certeza vai alegrar a minha. Me conta aí nos comentários.